Olá, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, no qual nós estaremos abordando as lições do Evangelho de segundo Mateus. E para esta aula de número 129, pedimos a vocês, crianças, que peçam auxílio dos seus pais, se forem necessários, para abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo de 1 a 11, nós vamos estar lendo esses versículos. Tá bom? O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, vamos estar lendo esses versículos que falam sobre a tentação que Jesus sofreu. 3 tentações árduas, bem dolorosas que o Senhor teve que suportar e vencer por nós. Ok? Então, o título da passagem de Mateus capítulo 4 é A Tentação de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus é o primeiro dos Evangelhos, é o primeiro livro do Novo Testamento. Tá bom? Então, diz assim essa passagem. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito. Tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Essa passagem talvez seja conhecida por alguns de vocês, no qual fala sobre a tentação que Jesus passou. O próprio diabo foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo no deserto. Logo depois do Senhor Jesus Cristo ter sido batizado, como nós podemos ter visto na lição anterior, o Senhor Jesus Cristo foi batizado e teve uma voz do Senhor que disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A voz do próprio Deus, Pai, bradou em alta voz ali para que todos pudessem ouvir: Este é meu filho amado. O próprio Senhor Deus testificando que o Senhor Jesus Cristo era o Filho dele, o Filho unigênito que estava com ele desde a eternidade passada. E aqui Satanás veio para tentar a Jesus. Então, no início dessa lição, nós temos que pensar que Satanás queria destruir a Jesus de qualquer forma. Era seu desejo, era sua vontade. Então, as tentações aqui não são meras tentações. São duros ardis do diabo contra o Senhor Jesus Cristo, foram dados contra ele para o destruir. Queria destruir Jesus. Queria que as promessas do Senhor não fossem cumpridas, que ele salvaria o seu povo. Então Satanás veio para tentar persuadir, para tentar impedir o Senhor Jesus Cristo e tentar destruí-lo a qualquer custo. Então vamos estar lidando com essas 3 tentações para entendermos melhor o perigo que elas ofereceram ao Senhor Jesus Cristo, a astúcia
do diabo em conceder essas tentações ao Senhor Jesus Cristo e vamos ver também como o Senhor triunfou diante desses grandes perigos que foram contra ele. Ok? Então, a primeira tentação que nós vemos aqui nessa lição foi: se tu és o Filho de Deus, rogo-te que transforme essas pedras em pães. A primeira tentação. Ordena, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação que o diabo concedeu ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver aqui nessa ilustração. O diabo disse: manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo duvidou do Senhor. Ele estava querendo impor dúvidas no Senhor Jesus Cristo. E também com uma questão de ironia: já que você é mesmo Filho de Deus, ou se tu és realmente o Filho de Deus, ele estava zombando. A primeira tentação foi uma zombaria, foi um deboche, uma afronta ao Senhor Jesus Cristo. Já que você é realmente o Filho de Deus, se tu és realmente, será que você é realmente? Se você é realmente o Filho de Deus, então ordena que essas pedras se transformem em pães. Crianças, durante as nossas vidas nós somos confrontados com várias tentações. Você talvez deseja algo que você não tem. Às vezes o Senhor permite que nós não tenhamos coisas e diante disso pode ser uma grande tentação do diabo a vir sobre nós para tentarmos contra o Senhor. Por exemplo, se você, criança, não tem um celular que outra criança tem, ou você não tem algum brinquedo, alguma roupa que outra criança tem que você viu em outra pessoa e desejou bastante, isso são tentações que vêm sobre você para pecar contra o Senhor. Por que que eu não tenho esse brinquedo? Por que eu não tenho esse celular de última geração? Por que eu não tenho isso? Porque são tentações que vêm sobre as suas vidas para pecar contra o Senhor. Assim o Senhor estava em uma situação muito difícil, de grande necessidade. Ele estava 40 dias, crianças, sem comer e beber. 40 dias sem um alimento para o seu corpo. E o diabo aproveitou dessa oportunidade para tentar o Senhor Jesus Cristo. Será que você realmente é o Filho de Deus? Está passando por essa grande necessidade? Será que um Filho de Deus passaria por uma humilhação dessa forma? Será que você realmente é o Filho de Deus? Está passando por isso? Como pode o Filho de Deus passar por uma situação dessas? Então, crianças, quando nós não temos algo que nós desejamos, são tentações que podem vir a nós para pecar contra o Senhor. E podemos ficar até mesmo irados. Por que eu não tenho isso? Como que eu gostaria de ter aquilo? Por que eu não posso ter? Por que minha mãe não me dá aquilo que eu tanto desejo? Isso se torna um pecado contra o Senhor. Essas tentações. Essas tentações nos conduzem a pecar contra Deus. A desobedecer aos meus pais. A ficar irado contra eles porque eles não me dão algo que eu tanto desejo. Será que você pode ver você também pecar diante de uma tentação como esta? Porém, o que o Senhor disse ao diabo? Olha só a resposta do Senhor. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem é sustentado por Deus em sua vida. Não só de pão viverá o homem. A pessoa pode ser bem alimentada e vir a falecer. A pessoa pode ter todos os seus bens que tanto deseja e vir a perecer nesse mundo. Mas a pessoa que confia no Senhor,
ela viverá segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é que dá vida aos servos do Senhor. Dá vida àqueles que foram regenerados e nascidos de novo da morte para a vida. Então, a palavra do Senhor é quem nos sustenta. Como assim? A palavra de Deus é a que me sustenta. O Senhor, pela sua palavra, traz a vida ao homem. E quando Ele traz a vida ao homem, pela sua palavra, Ele fortalece a alma do homem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A pessoa pode ter um alimento sobre o seu corpo e mesmo assim ter a sua alma morta dentro de si. Uma alma que não está viva diante do Senhor. Como ele vai dizer em Efésios capítulo 2, mortos em pecados e delitos. Assim é. Os pecadores mortos em pecados e delitos, enquanto não forem regenerados pelo Senhor. Mas o justo, a Bíblia diz que viverá pela fé e não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa foi a astúcia. Esse foi o grande mal que o diabo se levantou para destruir o Senhor Jesus Cristo. Mas ele conseguiu vencer essa grande tentação pela própria palavra de Deus. Ele usou a palavra para combater aquela grande tentação. Vamos ver a segunda grande tentação que o Senhor Jesus Cristo suportou. Na segunda tentação, o diabo disse: lança-te daqui abaixo. Ele transportou o Senhor Jesus Cristo para um pináculo bem alto em Jerusalém. E disse: lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu sustento. Crianças, o intuito dessa tentação do diabo contra o Senhor Jesus Cristo era que ele morresse e não fosse salvador do mundo. Se ele lançasse ali, Satanás estava induzindo ele a que o Senhor Jesus Cristo se matasse para que ele não fosse salvador do mundo. Ele observou o Senhor Jesus Cristo aquela tentação e pôde vencê-la também pela palavra de Deus. Através da palavra de Deus, o Senhor venceu aquela grande tentação e respondeu ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele respondeu, usando a própria palavra de Deus novamente: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja essa tentação que nos vem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse é um alerta do Senhor. Se o Senhor diz para nós nos arrependermos dos nossos pecados e nós vivemos uma vida distante do Senhor, nossos próprios pecados, ouvindo as tentações, no qual muitas vezes o diabo pode vir a nós nos enganando. Você é muito cedo para buscar o Senhor. Você tem uma vida inteira pela frente, buscando os seus planos. Não vá se arrepender agora. Deixa para depois. O Senhor vem e traz esse alerta. Não tentarás o Senhor teu Deus, porque viver uma vida de rebeldia contra Deus, uma vida tentando a Deus. O que eu estou vendo meus próprios caminhos, qual que é o problema nisso? Eu estou tentando a Deus, que o pecado será julgado, que todos os meus atos terão consequências diante do Senhor. O Senhor está alertando, eu vou viver uma vida contrário aos mandamentos de Deus. Estou tentando a Deus diariamente. São as tentações do mundo, as tentações que o diabo vem a nos oferecer durante as nossas vidas. Crianças, ouça esse alerta do Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Ouça os alertas do Senhor e vá ao Senhor arrependimento de pecados. Não viva uma vida distante dos caminhos do Senhor, deixando que amanhã eu vou buscar a Ele, um dia eu irei me arrepender, amanhã pode ser que eu
que eu irá me arrepender dos meus pecados. Não deixe para depois, não vai adiando isso. Você está tentando a Deus dessa forma. E o Senhor vem alertando. Não tentarás o Senhor teu Deus. Reflita nisso. Será que você tem vivido uma vida assim, tentando o Senhor, Deus soberano, todos os dias? Deixando, vou deixar para depois, para me arrepender. Amanhã pode ser que eu me arrependa. Será que você vive uma vida assim, criança? Reflita nisso. E por fim, a última tentação nessa passagem que foi ilustrada na Bíblia Sagrada foi: tudo te darei se prostrado me adorares. Tudo te darei se prostrado me adorares. A concupiscência dos olhos ela é muito perigosa. Essa tentação derrubou Adão e Eva no jardim. Quando o diabo tentou Adão e Eva no jardim do Éden, dizendo: se comeres o fruto, certamente não morrerás. Você será semelhante a Deus. Então, ser semelhante a Deus era algo que eles tiveram cobiça ali. Eles foram tentados e cederam àquela cobiça. A cobiça dos olhos, ver que a fruta era agradável ao paladar. Eles viram. A concupiscência dos olhos é muito perigosa. Eu vou dar um exemplo disso para nós. Isso é muito comum nos meninos, por exemplo, ao ver um carro de luxo. Nossa, essa Ferrari. Nossa, essa Lamborghini, essa Mercedes. Quando eu crescer eu quero ter um carro igual a esse. Eu quero desfilar com o meu carro. Acelerar com ele. São tentações que vêm através dos nossos olhos. Quando nós vemos uma coisa muito bela aos nossos olhos, nós desejamos no coração algo que não nos pertence. Isso é cobiça. Cobiçar algo que eu não possuo, algo que eu não tenho. Quando eu crescer eu quero ter uma Ferrari dessa. Quando eu crescer eu quero ter um palácio como a daquele rico, como a daquele famoso. Quando eu crescer eu quero ser uma pessoa famosa, de status. Eu quero ter muito dinheiro. Então, tentações vêm para cobiçarmos contra Deus. Olha essa Ferrari, que bonita essa Ferrari vermelha. É muito comum entre os meninos isso, quando ver carros belos, tecnologias novas. Então essas cobiças vêm para desejarem essas coisas no seu coração, inclinar o seu coração à cobiça. E fica sonhando durante muitos dias, eu viajando com a minha Ferrari vermelha, eu viajando com um bem precioso. Isso é cobiça, criança. E assim o diabo tentou o Senhor Jesus Cristo para cobiçar os bens deste mundo, os reinos, as posses, a autoridade sobre ele. Essa foi a astúcia do diabo contra o Senhor Jesus Cristo. Ele pensou: já que eu não consegui derrotar o Senhor nessas duas primeiras, eu vou conseguir derrubar ele na última, porque a última seria o golpe fatal dele. Uma grande astúcia do inimigo. Porém, o Senhor também venceu pela palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só servirás. A resposta do Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer a nós? Nossos pensamentos têm que ser agradáveis ao Senhor. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso pensamento. Ou seja, se eu desejo as coisas deste mundo mais do que o Senhor, eu estou adorando a matéria, eu estou adorando as coisas daqui e do agora. Nós temos somente que adorar ao Senhor. E nós não conseguimos isso com as nossas próprias forças. Nós temos que rogar a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados. Tanta cobiça, tantas coisas que eu fiz errado diante dos seus olhos.
em ira no meu coração por desejar algo que eu não tenho, em desobedecer aos meus pais com birras muitas vezes, em desejar durante tanto tempo coisas que não é do meu alcance, em desejar as coisas somente deste mundo. E o Senhor nos alerta a fazermos isso. Então, criança, roga ao Senhor por perdão de pecados. Veja as tentações que o diabo pôs diante de Jesus. E o Senhor venceu todas pela palavra. Então essas tentações nos dão um grande exemplo. Primeiro que o Senhor Jesus Cristo venceu todas elas, todas as tentações pela palavra. Esse é um grande exemplo. Qual outros mais ensinamentos que nós podemos obter nessa passagem? Que o diabo somente quer destruir os planos de Deus. Ele quer destruir pessoas. Ele quer enganar muitas pessoas com muitas ilusões, com muitas coisas erradas. Ele enganou muitas pessoas, enganou Adão e Eva, enganou a Saul, enganou a Judas para atrair o Senhor Jesus Cristo. Ele engana muitas pessoas. Então nós temos que estar enraizado na palavra do Senhor, ou seja, ter a palavra do Senhor em nossos corações, pensar nela dia a dia, obedecer o que o Senhor nos alerta para nos arrepender dos nossos pecados, ir ao Senhor pedindo perdão pelas nossas transgressões e pecados, para que Ele nos dê uma nova vida. Só assim podemos estar protegidos das tentações de Satanás. Por mais que nós seremos tentados durante toda a nossa jornada aqui neste mundo, mas o Senhor nos dará vitória, porque temos Ele como Rei e Senhor em nossas vidas. Se a pessoa não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor em suas vidas, ela não conseguirá vencer as tentações do mundo. Será derrotado por elas. Então busque o Senhor, crianças. Não deixe para depois, não caia nessa enganação. Vou deixar para amanhã, um dia eu vou me arrepender, vou deixar para depois. Está muito cedo para mim. Não caia nessas enganações. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. E quando será o dia da nossa partida? Reflita nisso. Busque o Senhor enquanto é tempo. E o tempo é agora. Rogar a Ele o perdão de pecados e buscar a Ele por uma nova vida em nossas almas. Amém? Que o Senhor aplique essa mensagem, essa lição em vossos corações. E o nosso desejo é que ela não venha a ser esquecida por vocês no decorrer do dia, nem no decorrer da semana, mas assim que vocês possam guardar elas, essas palavras, com grande carinho e grande atenção. Amém? Que o Senhor Deus os abençoe. Agora vamos ficar com o hino do nosso inário, hino de número 12, na versão dos adultos. Que Deus os abençoe.